Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em seu coração e em sua vida. É com alegria, é com prazer que nós estamos mais uma vez aqui para trazer até você mais uma pré-aula da EBD. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, se inscreva nele, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário e nos ajude na divulgação dos nossos vídeos, compartilhando este link nas suas redes sociais. Eu sou o professor Márcio Mainardes e nós estamos estudando no segundo trimestre de 2020 a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o tema desse trimestre, baseado aí na Epístola de Paulo aos Efésios. E na lição de número 5 nós vamos estudar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso texto áudio é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nos versículos 4 e 5. E nós vamos abordar aí estes versículos durante o nosso comentário aqui. Rapidamente falaremos de cada um dos 10 versículos da leitura bíblica em classe. Esta leitura está no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, os versículos 1 ao 10. A verdade prática da nossa lição diz que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Queridos, é sempre muito bom saber que os irmãos estão nos acompanhando todas as semanas e é muito importante mesmo o seu joinha, o seu comentário. Às vezes eu não respondo todos os comentários, mas eu leio com certeza cada um dos comentários dos irmãos e eu quero te agradecer num tempo que nós temos inúmeras pré-aulas aí, você está acompanhando o nosso canal. Lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Para nós entendermos este tema e este texto, vamos ao início da história humana. E eu preciso ir até o capítulo 3 de Gênesis, e é lá que está registrado a queda do homem, a queda da humanidade. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, desobedecendo à palavra do Senhor, eles trouxeram consequências não somente sobre eles, consequências imediatas, mas sobre toda a humanidade. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele fala a respeito da morte. Ele diz assim que a morte passou a todos os homens. A morte, consequência do pecado, passou a todos os homens. Então, mesmo que de maneira indireta, a queda ali no Éden afetou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos os homens, todas as mulheres, à semelhança de Adão, pecam e mesmo que desejem, não podem vencer o pecado sozinhos. Ninguém é capaz de vencer o pecado por seu esforço, por sua própria decisão, mesmo que assim o quisesse. Assim, são considerados escravos do pecado, uma vez que o homem não pode sozinho vencer o pecado, então ele é dominado pelo pecado. É por isso que nós chamamos de escravos do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado e você precisa entender esta base para que possa aí analisar esses versículos 1 ao 10 do capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Então, entra aqui o tema redenção. E olha só, a palavra redenção na Bíblia significa libertação de um escravo mediante um resgate, isto é, mediante um pagamento. No Novo Testamento nós temos ali 3 ou 4 palavras no grego e todas elas falam da libertação de um escravo mediante um resgate, mediante um pagamento. Quando nós falamos que Cristo nos redimiu, nós estamos falando
que ele nos resgatou, que ele nos libertou mediante um pagamento. Foi isto que ele fez na cruz do Calvário. Ele nos comprou, então ele nos libertou do pecado, agora nós pertencemos a Deus. Alguns versículos para embasar aquilo que digo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 20, olha só o que diz a palavra de Deus. Porque fostes comprados por bom preço. É a primeira parte desse versículo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Um outro texto que também afirma que Jesus Cristo nos comprou está em Apocalipse, capítulo 5, os versículos 9 e 10, que diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E o versículo 10 diz: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja só então a transformação que acontece pela maravilhosa graça de Deus. Veja que nós éramos escravos, não poderíamos nos libertar do pecado, das algemas, das correntes do pecado, pelo nosso próprio esforço. Também não poderíamos pagar o preço do pecado. Então Jesus Cristo na cruz, ele com o seu sangue, ele nos comprou para Deus. Ele nos libertou das garras, das algemas, das correntes do pecado, e não somente isso, ele nos colocou numa nova posição, ele nos fez reis e sacerdotes. Poderíamos citar aqui também o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, que também fala que o Senhor Jesus nos comprou mediante o seu próprio sangue. Este é o centro da Bíblia, Cristo derramando o seu sangue na cruz para libertar, para comprar para si aqueles que estavam destinados ao inferno. Veja que quando eu digo que estavam destinados, não estou falando que estavam predestinados antes da fundação do mundo, de maneira nenhuma. Estou me referindo à dupla predestinação que ensinam alguns. Não, estou dizendo que como o homem não poderia, pelo seu próprio esforço, se libertar do pecado, então ele estava caminhando a passos largos para o inferno, assim como todos aqueles que ainda não receberam o evangelho de Jesus Cristo. Talvez e você que está me acompanhando aí também estava nesta vida, mas a graça do Senhor te alcançou, o evangelho chegou até o teu coração, você abriu o coração, recebeu a Jesus e agora você se encontra nesta nova posição. Então, tendo o preço pago, agora nós podemos ser regenerados. Uma vez que ele nos libertou, agora ele nos regenerou. Temos uma nova vida, nós somos nova criatura. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, para aquele que está em Cristo, as coisas velhas passaram. Agora, esta pessoa foi feita nova criatura. Perceba que algumas palavras que nós utilizamos na soteriologia bíblica, como aquelas que nós já falamos aqui, eleição, predestinação, expiação, propiciação, justificação, redenção, regeneração e outras que eu não coloquei aqui nesta lista, apesar de elas terem diferentes significados, todas falam da obra da salvação de Jesus, que Jesus efetuou na cruz por sua maravilhosa graça. Quando nós estudamos de maneira mais profunda a soteriologia bíblica, nós vamos analisar cada uma dessas palavras. O que é eleição? O que é regeneração? O que é justificação? Mas todas elas falam de um só tema, que é a obra de Cristo realizada no Calvário.
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora à nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler um pouquinho do texto, vamos dar uma olhada nesse texto e trazendo aqui alguns apontamentos. Eu não vou fazer aqui uma exegese em 10 minutos de maneira nenhuma, mas eu vou trazer alguns apontamentos que você pode aí expandir e levar para a sua classe. Eu sei que neste tempo que nós estamos vivendo, muitos professores, né, estão fazendo as suas aulas online, através aí das mídias sociais, através do Facebook, através do WhatsApp. Não importa a maneira como você está levando o conhecimento bíblico até aos seus alunos, o que importa é que você esteja fazendo isso e Deus estará lhe recompensando. Vamos lá, Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Olhando para o versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vos vivificou, quer dizer que ele trouxe vida novamente. O pecado, lembrando, algo que eu sempre falo aqui no nosso canal, o pecado leva à morte. Que tipo de morte? A morte espiritual, a morte física e, finalmente, a morte eterna. Se o pecador não se arrepender, não crer em Jesus, não receber ao Senhor, ele vai passar pelo terceiro estágio, que é a morte eterna, e aí já é definitivo. Mas existem 3 tipos de morte. E nós estávamos mortos espiritualmente, fisicamente com vidas, mas aqui está falando da morte espiritual. Então, o Senhor Jesus nos trouxe vida novamente, é por isso que fala, vos vivificou. Veja o versículo 2, onde Paulo começa assim: em que noutro tempo andaste. Veja que Paulo está se utilizando de uma metáfora, porque alguns grupos aí que seguem a teologia tradicional, grupos que seguem a doutrina calvinista, eles falam aqui que morto não sente, morto não pode responder, morto não pode falar, por isso que a eleição é incondicional, por isso que a graça é irresistível, né? O ser humano é apenas aí um robô que já está programado ou para aceitar ao Senhor ou destinado ao inferno. Isso não é verdade. Então, quando Paulo fala que estávamos mortos, ele está falando de morte espiritual, ele se utiliza de uma linguagem metafórica. Por que digo isso? Porque se você olhar o versículo 2, diz assim, que noutro tempo andaste. Ora, quem está morto não anda. Você não conheceu nenhum morto que ficava andando. Então é claro que Paulo está se utilizando da linguagem metafórica. Ele diz assim, que noutro tempo, que tempo é esse? No tempo da escravidão. E nesse tempo nós fazíamos a vontade do príncipe das potestades. Quem é este príncipe? É Satanás. Então todos aqueles que ainda não passaram pela regeneração, pelo novo nascimento, estão andando, fazendo a vontade da carne e a vontade também do príncipe das trevas. Veja só, o versículo de número 3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, Paulo fala aqui no versículo de número 3. E o que ele quer dizer com isso? Carne e pensamentos. Ele quer dizer que nós fazíamos a vontade do corpo e da alma. Como eu já expliquei aqui, a tricotomia bíblica humana, o homem é composto de 3 partes, conforme a Bíblia ensina. Espírito, alma e corpo. Então, no tempo em que o homem ainda não havia aceitado ao Senhor, não havia sido regenerado, ele fazia a vontade da alma e a vontade do corpo, elas dominavam o espírito, porque o espírito estava morto e o homem vivia uma vida de sofrimento. Por isso que Paulo fala que fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Versículo de número 4. Aqui no versículo de número 4, eu destaco a palavra misericórdia.
mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Quer dizer que Ele não nos deu aquilo que merecíamos. Éramos pecadores, fazíamos tudo o que desagradava a Deus, todavia Ele não retribuiu da maneira como nós merecíamos, que era a morte. Deixa eu ler um versículo que está no Salmo 103, versículo 10. Olha só como ele se encaixa aqui. Diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados. Veja só, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Este é o Deus misericordioso que nós estamos anunciando aqui. Pelo contrário, pelo seu muito amor com que nos amou. Que amor é esse? É o amor em que Ele próprio é a fonte. Deus não tem amor. Deus é o amor, Ele é a fonte do amor. Isso é algo muito importante que você pode levar para a sua classe e expandir. Versículo de número 5, aqui eu chamo a atenção na parte que ele fala assim: juntamente com Cristo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, os que estão nele também ressuscitaram para a nova vida. Primeiro, que eu falo que ressuscitaram, porque quando nós passamos por esse processo da regeneração, nós morremos para o velho homem morreu e nós ressuscitamos numa nova vida. Também aqueles que estão em Cristo, se vierem a morrer fisicamente, porque a morte chega para todos, naquele grande dia, no dia do arrebatamento, ressuscitarão aqui sim futuro, num corpo incorruptível e estarão para sempre com o Senhor. No versículo de número 6, percebam os irmãos que eu estou apenas trazendo alguns apontamentos para facilitar aí o estudo do texto bíblico. Olha só o versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar, aqui fala da nossa nova posição nos lugares celestiais. Estávamos caminhando em direção ao inferno, em direção à condenação. Olha só, Cristo nos libertou do pecado, pagou o preço do nosso resgate e nos colocou numa nova posição, nos fez assentar nos lugares celestiais. Percebam que a palavra assentar aqui, ela não tem o sentido de sentar em uma cadeira, em uma poltrona. Ela tem um sentido jurídico, e é o sentido jurídico da palavra que é colocado aqui. Ele nos tirou da condenação, nos justificou, que é uma palavra jurídica também, e nos fez assentar. Assentar aqui tem o sentido de assentamento. Então, é uma posição jurídica. Fomos libertos e agora temos uma nova posição legalmente em Cristo Jesus. Versículo de número 7, eu destaco aqui séculos vindouros, para mostrar nos séculos vindouros, isto é, por toda a eternidade, mostrar o quê? As abundantes riquezas da sua graça, ou seja, o favor imerecido que foi dado a nós. Então, por toda a eternidade, séculos vindouros, por todo o sempre, ele há de mostrar, através da igreja, a sua maravilhosa graça. Olha só que é o favor imerecido dado a nós. Vamos agora à parte principal desse texto, que é o final desse texto, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, e agora nós vamos aos versículos 8 a 10, o finalzinho aí, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, nós somos salvos, a salvação começa com a graça. Então quer dizer que a iniciativa é divina.
ninguém dá início, nenhum ser humano dá início ao processo da salvação. A salvação começa com a graça de Deus, então toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. E ela acontece mediante a fé. E o que significa isso, mediante a fé? Significa o pecador assumir o seu lugar de culpado e perdido diante de Deus. Então, quando o pecador ele crê, é porque ele ouviu a palavra do Evangelho, reconheceu que é pecador e creu no Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele é salvo pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, não vem de vós. Isto é dom de Deus. Então, o que é dom de Deus? A salvação pela graça mediante a fé é dom de Deus. E esse dom, ele é oferecido a todas as pessoas em todos os lugares. No versículo 9, Paulo reafirma isso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer que não existe outro meio de salvação a não ser este anunciado no versículo 8. Não tem nada, nenhuma obra, nenhuma benfeitoria que o homem possa fazer que possa levá-lo à salvação. A salvação é uma obra de Cristo, é um preço pago no Calvário. O homem somente exerce a fé nesse sacrifício, confessa os seus pecados, crê com o coração, confessa com a boca e é salvo. Veja o versículo 10, encerrando aqui a nossa pré-aula. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras que Paulo fala aqui não são o meio da salvação, e sim consequência da salvação. Então nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos as boas obras porque fomos salvos. Então devemos tomar muito cuidado com esses extremos, porque alguns, ao enaltecer a graça, chegam a afirmar que o cristão não precisa de boas obras. Ele não precisa de boas obras para ser salvo, mas como ele foi salvo na cruz de Cristo, é normal que todo cristão tenha as boas obras, porque elas são a consequência da salvação. Então nós somos libertos do pecado, das algemas, das correntes do pecado, para uma nova vida em Cristo, e devemos demonstrar isso através do nosso proceder. Que Deus em Cristo lhe abençoe grandemente, que você tenha uma ótima aula. Continue orando por nós, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário e que Deus lhe abençoe grandemente.